nós passamos a ser consumidores passivos, né, de um novo meio de comunicação que está transformando o nosso cérebro, está mudando a maneira como a gente pensa, como a gente se relaciona socialmente, né? Tem uma boa parte da juventude mantém um relacionamento muito mais virtual do que real. Sim. Né? E isso tá mudando dinâmica de escolas, dinâmica de universidades. Né? Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem de que os professores universitários, graças ao Big Bang, eu já estou fora dessa rotina, não estão conseguindo revisar os exames dos alunos, porque é tudo feito pelo chat GPTs da vida. Então, um professor universitário americano estava postando, dizendo, comecei a revisar a prova, porque a gente dá prova para o indivíduo fazer em casa. Né? Eu nunca dei prova numa sala de aula. Eu dava a prova, o cara ia embora, uma semana depois ele me devolvia. Hoje o cara não faz mais nem a pesquisa, né? Não, ele não faz nem a pesquisa. Imagine Google. Google já é um troço do passado. Né? E ele falou, né? As pessoas não estão se dando noção de que ao automaticamente subcontratar a solução de qualquer tipo de problema, mesmo acadêmico, né, para esses agentes aí de inteligência artificial, nós estamos deteriorando a nossa capacidade de pensar. Porque você não está exercitando. Você não cuida nem de fazer a pergunta certa mais, às vezes. O louco do Sam Altman foi ali dar uma entrevista ontem também, dizendo que o futuro é definir os prompts de como você vai interagir com, né, o chat GPT, o que é um completo absurdo. Né? E o mais divertido, eu estava até dando uma palestra ontem à noite, o pessoal fica falando, estamos chegando nessa tal inteligência geral, né? AGI. Os caras não sabem nem o que é inteligência, nós não sabemos. Nós que somos neurocientistas não conseguimos definir, né, operacionalmente. A gente consegue fazer metáforas, descrever metaforicamente o que é, né? Mas uma coisa absolutamente chocante é que nesse processo de perder a agência é tudo que você faz por você mesmo, né? Quando os nossos antepassados saíam correndo para caçar, eles tinham que desenvolver essa agência, eles tinham que mapear o espaço. Conjunto de habilidades. Eles tinham que saber a estação do tempo, qual era a espécie de animal que era mais frequente, onde encontrar. Né? Isso tudo foi que moldou o nosso cérebro. Inclusive, eu estou terminando um estudo com pacientes paraplégicos na China, onde a gente reproduziu os nossos achados lá da Copa do Mundo, né? Os caras saíram andando. E o que eu notei é que eu não tinha pensado que esse é o resultado, né, fundamental, mas com esse estudo nós descobrimos, ou estamos sugerindo, que o movimento corporal é o fator mais importante de saúde mental. É o fator mais fundamental para você manter o volume normal do seu cérebro. Isso é muito interessante, porque assim, funciona com aquele argumento de que, não tem contraindicação para ir para academia, para musculação, para se movimentar, para envelhecer com qualidade, tudo mais. E não precisa ser nada do outro mundo, não precisa sair levantando 200 toneladas de peso. Por exemplo, aquele grupo religioso na Pensilvânia, os Amishes, né, que eu conheci porque eu morei lá na Filadélfia. Esses caras, pra você ter uma ideia... Tu conheceu em que nível? Tu tava no meio? Não, eu fui lá, porque eles fazem o melhor pretzel do mundo, é feito pelos Amishes. Então, eu tinha que ir lá comer o pretzel dos caras. E levei meus filhos. Tudo. E eles fizeram um estudo com os caras, e os caras andam 18 mil passos por dia. Eles não param. E eles não são os eles não têm demência, eles não têm... Os índices de Alzheimer muito menor, os índices de doenças neurodegenerativas muito menor. Eles comem muito mais saudavelmente, porque eles que fazem a própria comida, né? Eles são uma comunidade fechada, né? Eles autossuficientes. E o contato com tecnologias? Mínimo. Eles constroem coisas o tempo inteiro, porque eles fazem tudo, né? Eles criam toda sorte de animais, então eles têm que criar toda a infraestrutura, são eles que fazem. Então, esses estudos estão mostrando, e isso que eu comentei ontem à noite, que, por incrível que pareça, a solução de uma série de problemas de saúde mental, por exemplo, que nós temos, porque, por exemplo, abrindo parênteses, esses parênteses paraplégicos nós achamos uma atrofia cortical. Uma redução do volume de certas áreas, se você tem isso durante muito tempo, né? A solução é voltar para o modo de vida natural, ou pelo menos uma porção do modo de vida natural que nós tínhamos. Nossa, é muito interessante. Porque o nosso cérebro foi moldado para viver daquele jeito.
né? Então, se você for na Papua New Guinea, se for falar com os Yanomami, ou se for em comunidades tão isoladas desse mundo eletrônico digital nosso, você vai encontrar um grau de saúde mental provavelmente muito melhor, né? Muito mais apropriado para o tipo de cérebro que nós temos. Isso é interessante porque, então, o que a gente está falando aqui é que a gente meio que resolvendo nossos problemas, criando maneiras de se entreter, ou jeitos de aprender mais, não sei o que, a gente só criou sofrimento pra gente mesmo. Eu pus uma frase aí no livro que é a seguinte: a conveniência está matando a agência. Porque é conveniente, né, você pedir comida por aqui, você conversar com 200 milhões de pessoas aqui, dar aula. Essa conveniência está matando a força motriz que mantém o nosso cérebro saudável. Né? E eu estava lembrando, pela primeira vez que eu vim aqui, uns 2 anos e pouco atrás, que eu me lembro de ter falado dessa questão da agência, mas de uma maneira mais sutil, né? E o que aconteceu em 2 anos, se qualquer coisa, é que a nossa imersão, né, nessa lógica digital só explodiu. Sim. Só explodiu. Sendo que o nosso cérebro, como eu sempre falo, funciona em analógico. Ele funciona em analógico porque o mundo é analógico. Então, a natureza é analógica. Então, ontem mesmo eu estava lendo um artigo que me mandaram, uma amiga me mandou, mostrando que em condições de estresse, as plantas sincronizam a sua atividade. As árvores sincronizam a sua atividade elétrica e passam a atuar como uma sociedade. Através de cadeias de fungos subterrâneas, elas estabelecem uma brainnet, por incrível que pareça. Elas não têm um cérebro, mas elas estabelecem uma conexão, porque o mundo natural, ele é todo conectado, né? O planeta é todo conectado. Assim, eu também, eu costumo dizer, não é assim, sem nenhum estudo e sem nenhuma base, eu falo aqui de vez em quando... Essa é uma introdução muito boa, né, para fazer uma opinião. Sim, é. É sensacional. Porque eu já ouvi pessoas como você falando sobre exatamente isso, que, cara, que eu uso umas palavras mais toscas, tipo, a gente tem mais ou menos o mesmo kit humano que a gente tinha, muitos milhares de anos atrás. 300 mil anos atrás. Então, esse kit, o próximo estágio dele, assim, na verdade, assim, muita coisa mudou num espaço muito curto de tempo. Quando a internet chega e ela explode, a gente tem uma invasão, com a globalização e tudo mais, uma invasão de informação que a gente simplesmente não está preparado para isso. E eu sinto isso de um jeito meio brando, que eu me sinto, olhando as coisas como o que tem na internet, todo o conteúdo que existe, eu me sinto meio esmagado. Sabe? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é um overflow, é uma pressão de informação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de notícias, eu gosto de ler o noticiário. Então, há anos eu acompanho os mesmos jornais nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, porque os jornais ingleses são espetaculares eram, né? No sentido de opiniões, né? São as opiniões mais sarcásticas, mais cínicas, mais divertidas. Até no futebol. Você lê um artigo sobre um jogo de futebol no Guardian, por exemplo, que é o meu jornal favorito, parece uma peça de literatura, né? O cara teve uma epifania, percebeu que a bola ia cruzar, o cara faz um floreio para descrever a jogada. Entendi. Que mantém a tradição, a riqueza cultural do porquê o futebol é tão importante na Inglaterra, né? Eu acho que eles são ainda um pouco mais loucos que a gente. Que hoje você vê... Eu estou usando um relógio do Manchester United. Então, mas você vê... Eu sou um pouco fora da curva, né? Porque de madrugada eu estou assistindo a 3ª divisão inglesa. Nossa, né? Isso é bem fora da curva. É fora da curva. Mas os caras vão lá nos jogos, né? Ontem de madrugada eu estava assistindo 2 times são muito tradicionais, Coventry e Sunderland, disputando a semifinal da 2ª divisão para ir para a final. Parou a cidade, parou o lugar. Entendi. Então, os ingleses vivem de uma maneira diferente. O brasileiro torce porque ele quer ganhar. Ganhar é fundamental. O torcedor básico aqui, ele se conecta na vitória. O inglês se conecta no pertencimento. Ele pertence àquele time. Aquele time é de Sunderland. Cidadezinha merreca de um lugar, no meio de lugar nenhum,
mas o time representa aquela cultura local. E seria esquisito um cara dali torcer pro United. Não, e eles nunca vão ganhar nada. Foi um time muito bom, mas já tá, né? Exato. Não, imagine, United e Liverpool, eles se odeiam. Esse Sunderland aí no meio. Coventry, né? Coventry é um lugarzinho, né? Eu fui lá, já vi o jogo lá, mas não é, né? Nada mas os caras, eles não permitem que aquilo morra, porque aquilo é parte da identidade do lugar. Então o futebol lá é muito mais... Eles nunca vão ganhar Champions League, nunca vão disputar a Premier League para ganhar, mas eles nunca vão deixar de seguir aquele time, né? E isso é algo que está morrendo. Tanta coisa morrendo nessa linha. Tudo. Lembra do Juventus aqui? O Juventus aqui em São Paulo era equivalente ao Bangu no Rio de Janeiro. Tá. Era o segundo time de todo mundo. E era um time super simpático. E é um clube enorme, né? Aqui na Moca, né? Tradicional. Era o maior clube em número de associados durante um período dos anos 80 aqui no Brasil. Né? Tinha um monte de sócios. E era um time que todo mundo, mesmo torcendo para os grandes de São Paulo, quando não era contra o seu time, você torcia para o Juventus. Porque era um time que ele era o time do bairro. E você ia na Rua Javari, eu fui recentemente, ano passado, num jogo da Copa São Paulo. É um estádio sensacional. Os caras vendem canole, tá? No meio do jogo. Onde legal. Você vai comer canole, né? No jogo do Juventus. No jogo do Juventus, exato. E fora, na rua, tem a Esfirra Juventus, que era uma das melhores esfirras da cidade de São Paulo. E tudo isso mostra que, quando você ia num jogo de futebol, era muito mais do que ver o seu time ganhar ou perder. Você ia conviver. Você ia se imiscuir com a cultura daquele lugar, do bairro. Eu ia no Canindé, fui no Maracanã. Mas não era só para ganhar ou perder. Era para estar no Maracanã, para ver aquele barato, né? E isso tudo está sumindo. Porque... Talvez o futebol seja ainda um dos poucos lugares que as pessoas vão... Sim. E, sei lá, estão lá de forma física mesmo pra curtir aquela parada ali. Só que você vai hoje no jogo, não sei se você foi recentemente aqui, os caras estão fazendo selfie, os caras estão filmando, os caras estão falando com alguém. Você estar no estádio é mais importante do que você assistir o que está acontecendo. Então, mudou totalmente a cultura de como nós nos apresentamos como indivíduos e como parte de um coletivo X, YZ. Né? E por que tudo isso? Porque existe uma dissonância entre esse mundo eletrônico digital e a forma como a biologia, os organismos funcionam, inclusive nós. Nós não funcionamos no modo digital. Nós não somos zeros e uns. E nós não podemos ser reduzidos a uma pilha de dados, que é o que os caras da Meta, da Big Tech, acreditam que nós podemos, né? Que tudo que o ser humano faz é dar um like ou um dislike e você vai saber o que você é. E não é verdade, né? Nem próximo disso, né? Nem próximo disso. Mas isso está colocando uma pressão na juventude e mesmo em nós, né? Às vezes é fora do esquadro. Então você tem uma saturação de informação, você tem uma saturação de mensagens, né? Tem hoje movimentos no mundo para fazer como se você fizesse um detox digital. Então você vai ficar 3 semanas, 4 semanas no lugar sem telefone, sem nada. Mas está muito difícil viver nesse mundo em 2025 sem desconectado. É meio que tem negócios e tem empregos que existem por causa disso. Né? Nossa, tem toda uma economia, né? Que talvez está ficando maior do que a economia tangível em certos aspectos. Né? Verdade. O e-commerce. Hoje é uma das coisas que, né, não dá para você fazer. É o que eu falei também ontem. Se nós não tivéssemos meios de comunicação digital durante a pandemia, como é que nós íamos ter... Né? Eu participei de um comitê que falava com o Nordeste inteiro todo dia. Então eu falava em carro de som no Praça do Coreto, numa cidade interior da Bahia, do apartamento aqui em São Paulo. Por quê? Porque tínhamos meios digitais, né, de comunicação. Claro que tem vantagens e tem... é quase impossível você pensar hoje, né, apesar que no meu livro eu conto como seria, né, se o mundo de repente não tivesse essa bengala digital. A gente está vivendo num lugar onde a gente está vivendo a era que o médio é suficiente porque ele é mais rápido e ele é quase e ele gera um dinheiro, de certa forma, em algum nível, de forma fácil, com pouco esforço e rápido. Eu fiz um contraste, eu acho que foi no primeiro livro aqui, que eu não sei se eu Muito vou achar. Além do Nosso Eu. Esse foi o primeiro livro que saiu aqui no Brasil, meu,
que é a história das interfaces cérebro-máquina, né? Esse tá mais bonitão, né? Tem essa é a segunda edição agora. Tem as imagens coloridas. Agora tá tudo em colorido e tal. Eu fiz uma análise que foi muito interessante. Você pega a Ilíada, tá? Do grande Homero, sei lá se foi um ou vários, mas vamos chamar ele de Homero, vai? Tá. E você pega uma batalha lá na Guerra de Troia, onde morre um grego, tá? Um grego está sendo assassinado por um cara de Troia. Ou Aquiles está matando um troiano. O cara gasta 2 páginas para contar o que está acontecendo. O que vai se perder na história da humanidade. Porque aquele cara é o filho de fulano, casado com ciclano, que teve filho aqui, que viveu nas planícies de Ática. Ou seja, cada morte na Ilíada é tratada como uma tragédia irreparável. Porque cada vida para os gregos era, como eu gosto de dizer, um livro que jamais vai ser escrito na história do universo. Tá? Aí eu ponho do lado, na mesma citação do Homero, na Guerra Civil da Síria, a CNN anunciando o massacre de não sei quantas pessoas. Hoje, em Alepo, 50 pessoas foram mortas. É isso. É isso. O número é 50. Elas são pessoas só porque tem que pôr a palavra pessoas, para não dizer que foram animais, né? E ninguém mais olha para isso. Mas foram 50 histórias de vida com pais, mães, filhos, netos que desapareceram. Potencial humano, né? Eu falo sempre isso. Quantos Santos Dumont, né, nós perdemos porque na história do Brasil, porque ou não havia oportunidade, ou essas crianças não tiveram a menor chance de estudar, ou essas crianças não tiveram apoio, não tiveram nada, ou em alguns casos pereceram por doenças, né? Que não precisavam perecer, né? Então, essa contradição, e é curioso porque é uma autofagia. É o ser humano criando ferramentas para digerir o próprio ser humano.